Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estou muito feliz aqui ao lado da minha linda esposa para poder falar um assunto muito importante para todos vocês que nos seguem aqui na rede social. Não é isso, meu amor? É sim, a paz do Senhor, meu povo, Deus abençoe. Vamos abordar um tema aqui que é libertador. Espero que você também veja dessa forma e que o Senhor possa falar ao seu coração através dessas palavras. Eu vou deixar aqui um versículo na minha esposa também. Eu quero falar sobre a inveja. Como é perigoso esse sentimento tão terrível na vida de muitas pessoas. Provérbios capítulo 14, versículo 30, fala o seguinte, que a inveja ela é a podridão dos ossos. Ou seja, a inveja ela pode consumir o ser humano por dentro ao ponto de destruir até mesmo a saúde física e principalmente a alma. Então vamos deixar aqui algumas palavras, alguns cuidados, alguns versículos para você entender sobre esse sentimento chamado inveja. Porque ninguém vai admitir que é invejoso ou tem inveja. É muito difícil alguém admitir que tem inveja, mas será que realmente as pessoas não têm inveja? E se a gente tem, como se libertar dela? Como vencer esse sentimento? Não é verdade, meu amor? É sim. É incrível que certa vez eu li um livro, eu acredito que o nome do livro era O Poder da Esperança. Ele falava de um estudo que foi feito, amor, em pessoas com câncer, pessoas otimistas, pessoas negativas e com mágoa. E 70% das pessoas que eram otimistas, que não estavam apegadas a rancores, se curavam, tinham uma probabilidade de chance maior de se curar dessa doença terrível. Então, quando você falou aqui desse versículo, né, a podridão dos ossos, a gente começa a entender que a inveja ela vai muito, muito além de um sentimento. Ela chega a tocar no nosso físico, ela corrói, né? E isso é o nosso cérebro que comanda. Tem muitos estudos científicos, né, que comprovam essa afirmação que a gente está dando É aqui. porque a inveja ela anda do lado do ciúme doentio, né? Porque se falarmos sobre Davi e Saul, e também falar de José e seus irmãos, fala que quando José teve um sonho, e quando ele conta aquele sonho, os seus irmãos tiveram inveja dele, e como Provérbios fala que a podridão dos ossos, ele destrói o ser humano, eles chegaram ao ponto de matar o próprio irmão. É uma destruição interior. A inveja, ela provoca também um ciúme no ser humano, um desejo faccioso, terrível, como fala aqui, né, meu irmão, em Sim, Tiago 3,16, né? sim. Tiago 3,16 que fala, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Então, a pessoa que tem inveja, ela tem perturbação. Irmãos, isso não é brincadeira. Saul e Davi, né, que ficaram atormentados por demônio. Saul atormentado, quantas vezes, até mesmo antes de Davi, Saul já tinha perturbações. Mas depois de Davi, ele chegou ao ponto de perseguir, né? De perseguir, de querer matar Davi. Então ali você já vê que já não estava mais o Senhor reinando através de Saul. Então era necessário aquilo. Saul se sentiu ameaçado e quando acontece isso, começa-se, né? Uma inveja, quando alguém, essa inveja, ela vem na Bíblia à tona depois de um comentário, né? Saul matou tantos, mas Davi, É. entretanto, matou muito mais, né? Começou como Davi matava, e quando chegou no arraial do seu povo Israel, ali eles cantavam, as mulheres, as mais novas, jovens, elas cantavam, Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. A inveja começa, é como as pessoas tentam reconhecer que o outro tem uma certa qualidade, um dom melhor do que o outro. E a pessoa se sente assim, com aquele sentimento de inveja, porque vem aquele complexo, aquele sentimento por dentro, achando aquela pessoa é melhor do que eu, mas eu tô aqui, porque ela é melhor do que eu. Mais ou menos isso, né, meu amor? É porque assim, olha, deixa eu explicar algo pra vocês. A gente É um nunca vai complexo. achar que tá com inveja. Inclusive, tem hora que eu oro pra Deus mostrar sobre inveja. Porque é um algo que se camufla muito fácil. Você começa com comparações. Com E Davi. você acha que é comparação normal, como Saul e Davi. Ele foi se comparar, peraí. É verdade, eu matei tantos Davi. Opa, peraí, eu tenho que me levantar. Ele ficou com medo de Davi tomar o reinado dele, e não era isso que ia acontecer. Sim. A inveja, e acontece agora, jogamos para o nosso dia, né, meu irmão? Vamos tentar agora
aplicar o que aconteceu, porque a Bíblia ela é apenas um modelo. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Histórias que aconteceram no passado, elas se repetem nos dias atuais. Então eu estou falando de um rei que teve inveja de um servo, porque ele era um guerreiro e ele matava e destruía os inimigos. Naquele tempo a qualidade era de um guerreiro. Hoje em dia tem pessoas que têm inveja do outro na escola, na faculdade, de poder ter uma conquista financeira, um casamento. Quantas pessoas? Uma família que tem. Tem pessoas que têm inveja da esposa, do marido, do outro. Irmão, acontece isso num casal, da felicidade, irmão. Deus, ele se alegra tanto de ver o casal feliz, sorrir, se alegrar, que há pessoas que ficam incomodadas com a felicidade do outro, ficam com o sentimento de inveja. Não é isso, meu amor? Sim. Eu tenho uma coisa para falar para vocês, que várias pessoas já revelaram quando eu fui para a igreja. Que eu tinha vizinhas que se incomodavam, que doía demais elas me verem sorrir. Oh, o sorriso, imagina. O sorriso, gente. Entende? Tinha inveja. Eu ficava perguntando se eu inveja de quê? Né? Porque eu falava, eu não tenho carro, eu moro na casa dos meus pais, eu não tenho casa, eu não tenho moto, eu não tenho dinheiro nem de pagar as contas, como eu falava. E eu ficava pensando, inveja de quê? Mas deixa eu te falar. Às vezes é o suficiente o brilho do Espírito Santo em nós. E isso é o que causa muita inveja hoje. Sim. Às vezes você postar uma foto com o seu marido, com a sua família, todo mundo sorrindo, sim, né? Ninguém tá vendo as lutas, ninguém tá vendo o que você passa. Então, às vezes as pessoas vão invejar coisas que para você são naturais, normais e simples. Entendeu? A gente já passou por situações de repente, eu tenho uma amiga que eu visitava, muito amiga minha, não vou citar nomes por ética, que eu visitava, que em determinado ponto Deus falou, cuidado com a inveja. E ela percebeu que uma amiga, vizinha, sempre que estava na casa dela, falava, tu estava apertada, mas tu comprou isso, isso e aquilo. E de repente a vida dela travou, e meus irmãos fazem anos que ela ficou assim. E eu falei, cuidado, tenham cuidado com as pessoas que você chama para dentro de casa ou que você compartilha das suas dificuldades, às vezes até das suas conquistas. Peça a Deus sabedoria. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão olhar com admiração, vão demonstrar estar feliz com Poucos você. Serão realmente que vão se alegrar com a sua vitória. Sim, é mais fácil chorar por quem chora, com quem Sim. chora, do que se alegrar com quem se alegra. Eu passei por várias situações, por isso estou falando para vocês. Porque tem horas que a pessoa ela tá preparada, meu amor, para nos ajudar quando a gente tá na pior. Sim. Mas quase ninguém tá preparado para ver você melhorar mais do que eles. Como nós lemos na Bíblia, quando o próprio rei Saul, nós falamos sobre a inveja, nós comparamos na Bíblia, Saul, ele era um rei, ele era o mais importante de Israel. Só que teve uma batalha e era necessário vencer aquela batalha e ninguém teve coragem. Porque o gigante desafiou todos os soldados. O único que teve coragem foi Davi. Porém, Davi era o mais fraco, o mais novo, o menos experiente, mas foi o que teve condições pela graça de Deus. Aí está o segredo, meu irmão. Quando você tem a presença de Deus, algo em você faz você conquistar coisas que no mundo natural as pessoas não conseguem alcançar. Nem entender. É isso que acontece, o sentimento de inveja. Saul não precisava ter inveja de Davi, mas quando ele viu que ele venceu, aí as pessoas começaram a observar nele que ele ficou mais popular, mais importante do que o rei, então começou a nascer uma inveja. Admirado do que o rei. Então acontece isso na vida de muitas pessoas. Tem pessoas que não têm inveja do carro da pessoa, da esposa, do marido do outro, de uma casa, algo material, até do dom espiritual de ver uma irmã pregar bem, da voz dela, de ministrar, de ter o dom da revelação, da visão, de profecia. O que mais está crescendo meu hoje irmão, nas no igrejas, ministério de igreja. Há pessoas que têm inveja, irmão, dessas coisas. Por que isso acontece? São pessoas que não buscam a Deus de fato, de verdade. Porque se você tiver o coração cheio de Deus, você não vai precisar ter inveja de ninguém, de nada. Porque o que é seu, ninguém vai tirar. Meu irmão, você não precisa ter inveja, comparar a sua vida com a de ninguém. Basta você chorar, buscar ao Senhor, e Ele vai te dar aquilo que você precisa. E você não precisa roubar a bênção de ninguém como José, como os irmãos de José, que tentaram tirar ele do caminho. A pessoa se tornou tão invejosa que elas até matam as pessoas fisicamente, para tirar a pessoa do caminho, para ela poder ficar no lugar dela, na posição dela, no trabalho. Sim. Acontece isso, meu irmão. No casamento, por que acontece, né, meu amor? Bruxaria e feitiçaria. Mulheres
com decepções amorosas. Essa área é terrível. As mulheres são rejeitadas, o homem rejeitado, e para se vingar da pessoa, ela fica incomodada de ver que aquela pessoa que ela amava está mais feliz do que ela agora, e ela quer poder falar o seguinte: já que ele ou ela não ficou comigo, então não vai ficar com ninguém. E ela vai querer infernizar a vida da pessoa como? Macumba, feitiçaria, bruxaria. E paga dinheiro para isso, para destruir a vida da pessoa. Pergunto, isso vale a pena? Não vale a pena. Isso é o espírito Não, ansioso, é a perturbação. Tem pessoas que ficam tão perturbadas, como disse aqui a palavra, que elas nem conseguem lidar com a situação, então elas recorrem para o que acham que é melhor, que é mais forte, né? Mas eu quero falar algo para você sobre isso, porque a gente não veio só falar sobre a inveja. Você precisa entender que você não precisa ter inveja. Você precisa entender o seguinte: Davi era um menorzinho, segundo alguns teólogos, era rejeitado. Alguns teólogos até falam que provavelmente era filho de alguma prostituta, de outra mulher. Sim, e tal, né? Por quê? Porque ele era rejeitado pela ação do próprio pai, que não falou: olha, eu vou chamar o outro filho que tá lá. Então isso, sim, nos estudos é mostrado isso. Só que eu quero falar para você algo. Davi era um menor. Aparentemente ele não podia, ele não tinha o aspecto. Então até o profeta Samuel se confundiu pela aparência, mas Deus conhece o nosso coração. E ele julga não como homem, ele nos conhece na profundidade. E eu quero falar para você que o lugar da mesa que Deus preparou para você sentar, querido, é seu. Amém. Não importa se ali tem sentados muitos que se acham grande ou que têm a aparência melhor. O lugar que Deus preparou para Davi era dele. Os irmãos dele estavam na guerra, mas quem venceu o gigante foi Davi. Quando Deus prepara algo para mim e para você, não importa quem chegou primeiro. É isso que você precisa entender. Os irmãos dele chegaram lá primeiro, mas quando Davi chegou, foi ele quem derrotou o gigante. Você precisa entender que a túnica de José era dele. Ele sumiu, mas o pai não deu túnica para ninguém, era dele. O que Deus preparou para você é seu. Você não precisa desejar o de outra pessoa. Ah, mas eu queria ter o dom disso, meu irmão, então busca mais ao Senhor. Se provém a ele vai te dar até mais do que você quer. Só que Deus, ele conhece o coração. E aí não adianta querer burlar, querer barganhar com o Senhor e fingir que quer o dom. Porque se você quiser um dom para mostrar que tem, Deus não vai te dar. Mas se você quer um dom porque a sua alma anseia, deseja ajudar pessoas, porque você quer estar mais próximo de Deus, parecer com Deus, servir de coração, o Senhor, ele se volta para a nossa sinceridade. Então, que nós possamos entender que o que é nosso não tem macumba que tire. Amém. Se você estiver com Deus, meu irmão, não vai tirar de você. Eu declaro hoje frustrados os projetos do inimigo, seja com bruxaria, seja através de estratégias, de cilada. Eu declaro frustrados os projetos de Satanás sobre sua vida. Eu declaro um desbloqueio espiritual sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Que Deus, ele possa mover a mão dele em teu favor hoje. Que através desse vídeo haja uma libertação na tua casa. Que toda maldição hereditária seja caída por terra. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fala, meu amor. Glória a Deus. Vamos terminar aqui. E outra coisa, irmão. Forte. Na igreja, nós falamos muita coisa. Mas se eu perguntasse aqui, na igreja assim, por exemplo, um exemplo. Quantas pessoas invejosas tem aqui? Levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. Ninguém vai levantar. As pessoas têm dificuldade de poder lidar com esse sentimento. A pessoa tem dificuldade e ela fica incomodada com a felicidade do outro irmão. Porque existe tanta coisa na área sentimental, por exemplo, e na área material, como é uma das áreas que mais mexe com o ser humano. Sim. As pessoas não conseguem ver alguém bem na área financeira, a conquistar algo, principalmente quando você vê que aquela pessoa era simples e humilde, e de repente Deus fez ela abençoada. Agora, existe uma coisa, né, que eu vou falar aqui, meu amor, para todos que estão nos ouvindo agora. Você quer ser abençoado no seu casamento? Você quer uma mulher de Deus para você, homem, varão? Mulher que está me ouvindo, você que é jovem, você que é uma mulher, já passou de uma certa idade, pensa assim, já não vou... Pastor Leandro, eu acho que é muito difícil eu conseguir hoje ter um casamento. Aí você vê todo mundo casar e você não, aí você acaba tendo aquela inveja. Você não precisa disso. Você precisa de seguir o que a Bíblia diz. Aleluia. Obedecer os princípios de Deus. Sabe por que José foi abençoado e os irmãos dele não foram? Porque ele obedeceu e seguiu o exemplo da obediência. Sabe por que Davi foi diferente de Saul? Porque ele foi um homem que seguiu os princípios, meu irmão. Quem segue princípios bíblicos não precisa ter inveja de ninguém.
Você não Aleluia. precisa. Você vai ver o que Deus vai fazer, mas você precisa renunciar. Não adianta você ir apenas para a igreja, fazer campanha e fazer como se fosse algo mágico. Deus, eu quero um casamento, eu quero uma casa, eu quero uma bênção material, eu quero um trabalho do meu sonho, eu quero fazer uma viagem do meu sonho, eu quero isso e aquilo. E você vê na rede social todo mundo bem, achando que a vida é só isso. Não é. Existem problemas, porém, algumas pessoas conseguem, outras não. Não é porque elas são melhores, não. Porque elas são mais privilegiadas, não. Porque são os queridinhos de Deus, não. Porque foram elas que choraram mais. Eu estava falando com a minha esposa aqui, sabe por que muitas pessoas não têm um casamento abençoado? Porque não conseguem rejeitar a área sexual, por exemplo. Não consegue ficar sem poder ficar com alguém. Não consegue ficar sozinho. E fica triste, fica angustiado, meu irmão. Melhor você ficar só durante um tempo, é claro, mas esperar o melhor de Deus. Aleluia. É melhor você esperar o melhor de Deus que você pagar um preço e sofrer, por exemplo. E você não precisa ter inveja em relacionamento mais nenhum na sua vida. Aleluia. Porque a felicidade Deus tem para você também toda a área da sua vida. Estou falando aqui principalmente na área sentimental e na área material e também na área espiritual. Eu, quando era muito mais novo, eu quase fui movido com uma grande inveja, porque eu era muito tímido, eu via pessoas sendo usadas por Deus, e eu falei, Senhor, por que eu não consigo também? Porque eu vejo todo mundo pregar com ousadia, com alegria, e eu não consigo. Aquilo quase tomou conta de mim, irmãos. Eu pedi para Deus, eu me liberta da timidez. Porque eu via todo mundo ser usado por Deus pregando e eu não conseguia. Eu tinha uma timidez muito grande, irmão. Você não tem ideia. Eu pedi para Deus tirar esse sentimento dentro de mim. Você tem que ter humildade e pedir para Deus, Deus, tira aquilo que não te agrada. E você verá na sua vida a diferença. É necessário uma libertação nessa área. E é poucas vezes nós vamos escutar alguém falar sobre isso. Sim. Né, meu irmão? Vamos concluir aqui, né? É sim. Só para concluir, algo profético sobre a sua vida. Seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no muito. Às vezes a gente quer pregar, ministrar igual fulano, igual cicrano. E às vezes a gente não quer pagar metade do preço que as pessoas pagam. Faça a sua parte com Deus. Né? A parábola dos talentos, né? Como aquele Senhor entregou para os seus servos, aquele que cuidou bem do talento que o Senhor entregou para ele, aquele que cuidou com zelo, que pensou no melhor, como se fosse dele, como se fosse algo mais precioso do que tudo. Ele recebeu algo a mais. Ele recebeu por quê? Porque quando o servo ele é obediente, quando ele é fiel no pouco, essa parábola ela fala sobre nós, sobre os nossos talentos, sobre o que o Senhor nos entregou. O que é que você está fazendo com um pouquinho que você acha que você tem? Né? Porque lá atrás eu dizia, eu não tenho nem o dom de louvar direito, só que eu comecei a usar o dom que Deus me deu. E aí de repente Deus começou a me usar nisso, naquilo, na outra que eu nem imaginava. E assim Deus vai fazendo. Por quê? Porque nada é meu. É tudo dele. Assim meu marido tinha timidez. Hoje ele prega, ele ministra, ele louva. O que for para fazer, ele faz. Por quê? Porque Deus, ele entra quando a gente está com o coração quebrantado. Tem pessoa que tem inveja na área da música, por exemplo. A pessoa fica admirada com a voz da pessoa, do homem, ou do instrumento. Não precisa ter inveja. Ore, pede para Deus. Eu já tive inveja nisso. Porque eu falava assim, eu não tenho técnica vocal. Eu não sei tocar instrumento. E eu vejo um monte de gente com a voz mais linda cantando, e eu chamando a cantar, e eu não tenho isso, nada disso. Então eu ficava, admirava meus irmãos que cantam pro mundo, que não... Até que um dia Deus teve um encontro comigo, o Espírito Santo bradou ao meu coração. O que eu tenho contigo é diferente. Tá ouvindo eles cantarem ali? Agora me mostra cadê a unção. Exatamente. Então o que Deus entregou para você, você vai fazer, você tem que cuidar e fazer com maestria, dar o seu melhor. Porque aí Deus entra e Deus mostra que é Ele quem faz através de você e vai fazendo com que você cresça nele. Não que cresça de orgulho, de se orgulhar, mas que cresça no Senhor. E quanto mais a gente cresce no Senhor, mais a gente reconhece que a gente não é nada sem Ele. Amém? Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Eu sei que é muito difícil alguém reconhecer que é invejoso, porque é uma área que ninguém quer reconhecer. Sim. E sim, mas cuidado, meu irmão, para que isso não te destrua. Principalmente você que ainda não casou, ou você que ainda não alcançou aquela vida favorável na vida material, ou nos dons espirituais, ou você que está casado, mas não é feliz no seu casamento, e você vê todo mundo feliz, e você queria aquela felicidade, e não tem, e você começa a ter inveja dos outros. Não precisa. Ore a Deus, para Deus trazer isso para o seu casamento. Ore a Deus, você que está solteiro ou solteira, para que Deus te dê um casamento, para que você seja feliz e não tenha inveja de ninguém. O que é seu
é seu. Você não precisa prejudicar ninguém, você não precisa fazer mal para ninguém, você não precisa ter inveja ou ciúme de alguém, você precisa apenas de Deus. Liberte-se, De Deus. perdoe, não inveje, se cure para curar. Para encerrar, se esse vídeo foi libertador para você, ou mesmo que você não queira assumir, mas se Deus falou com você para compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhe. Compartilhe com alguém, Deus porque eu te tenho abençoe. certeza que será libertador, e pede para Deus, Senhor, livra-me desse sentimento, o que o Senhor possa me ajudar a vencer, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Fica com Deus e até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.